Bem-vindo a mais um podcast de hipertensão. Eu sou Érica Campana, doutora e mestre em medicina pela UERJ e membro do DHA Socerj. Hoje estamos trazendo os highlights do Congresso Europeu de Hipertensão que ocorreu em Milão de 21 a 24 de junho. Na sessão de hipertensão e rim, que foi iniciada com a mini conferência, o palestrante fez uma revisão do diagnóstico funcional da hipertensão renovascular e concluiu que a hipertensão renovascular é para quem pode, não para quem quer. E que nós continuamos buscando formas de definir a importância hemodinâmica da estenose e a efetividade da abordagem intervencionista. Muitos pacientes têm estenose de artéria renal como um achado, não tendo importância funcional para a geração da elevação da pressão arterial. Em muitos pacientes, a elevação das taxas de renina é apenas um elemento associado à estenose sem contribuir de forma efetiva para a causa da hipertensão. O autor ressalta que o paciente com estenose de artéria renal, para se tornar hipertenso em decorrência dessa estenose, precisa ter uma condição vascular periférica que assim o permita. Esses pacientes têm uma sensibilidade maior dessa vasculatura periférica, onde essa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona agiria, e aí sim seria responsável pela elevação de pressão arterial associada a esta condição. Portanto, nem todo paciente com estenose de artéria renal tem uma hipertensão renovascular. Dentro das atualidades, houve grande atenção sobre hipertensão em pacientes com terapia de câncer. Os palestrantes destacam a grande interface entre essas duas condições clínicas, com estudos observacionais demonstrando a associação entre hipertensão e diversos tipos de cânceres. Alertam também para o desenvolvimento de hipertensão como principal efeito colateral na terapia com os antiangiogênicos, destacando que 3 elementos simples: idade acima de 60 anos, índice de massa corporal acima de 25 e hipertensão pré-existente funcionam como marcadores de risco de desenvolver hipertensão nesse cenário. Os pacientes que acumulam 3 ou mais fatores de risco apresentam mais de 60% de chance de desenvolver hipertensão durante a terapia anticâncer. Trouxeram ainda as linhas gerais do tratamento da hipertensão no paciente com câncer, destacando que a terapêutica deverá ser guiada pelos guidelines de hipertensão vigentes, sendo fundamental monitorar o cenário hipertensivo antes, durante e após o início da quimioterapia. Destaque para a recomendação de tratamento farmacológico precoce e agressivo nesses pacientes. Reforçaram a importância da prática de exercícios físicos na prevenção e no tratamento das complicações associadas à quimioterapia, melhorando não só o controle da pressão arterial, como a qualidade de vida dos pacientes. Destacaram que os fármacos de escolha para tratamento da hipertensão no cenário do tratamento do câncer são IECA, BRA, beta-bloqueador de terceira e quarta geração, bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos. Os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos devem ser evitados por conta da sua interação com os quimioterápicos. Alertam especialmente para o cuidado no uso dos diuréticos com esse grupo de pacientes, pois eles podem promover depressão de eletrólitos, resultando em síndrome do QT longo, e levar à desidratação em decorrência do vômito e diarreia que costuma ser associado à quimioterapia. A palestra de hipertensão nos muito idosos foi comandada por palestrantes de Jerusalém, que juntamente com o Japão são os povos com maior longevidade. Começaram destacando a diretriz europeia de 2018, que separou o grupo acima de 80 anos, colocando indicação de classe 1A para uso de fármacos antihipertensivos quando os valores de pressão arterial estão superiores, maiores ou iguais a 160 por 90 milímetros de mercúrio. Eles destacaram que entre os hipertensos a partir dos 60 anos, existem diferentes perfis de pacientes nos diferentes estratos de idade, com um padrão fisiopatológico diferente na dependência da importância da resistência vascular periférica e da rigidez arterial dentro da fisiopatologia, resultando em padrões fenotípicos diferentes, com um predomínio maior ou menor da pressão arterial sistólica ou diastólica e diferentes níveis de envolvimento de órgãos-alvo,
desde as complicações cardiovasculares clássicas até a perda de autonomia que ocorre nos muito idosos. A história natural da vida humana demonstra que o envelhecimento começa no nascimento e progride, se tornando irreversível quando ocorre o envelhecimento do aparelho cardiovascular e pulmonar, que representa a proximidade da finitude. O acúmulo de fatores de risco atua encurtando esta linha de vida por acelerar este processo de envelhecimento. Em cima deste conceito, os palestrantes fizeram uma provocação. Será que nos muito idosos a hipertensão não se torna essencial para a vida? Será que a partir de um determinado momento a rigidez arterial e o envelhecimento vascular não se tornam fator de risco imutável? Destaque foi dado também para o conceito de idoso frágil como uma síndrome clínica fundamental no manejo do hipertenso muito idoso, mostrando a resposta aguda e a recuperação a um fator estressor em diferentes perfis de idosos. O idoso não frágil, após um fator estressante, recupera-se em um tempo curto e restaura completamente a sua condição de saúde. Até o idoso com fragilidade severa, que tem um tempo de recuperação muito mais longo e não restaura completamente a sua saúde, em geral caminhando para uma condição de dependência. Reforçaram a importância das comorbidades presentes no muito idoso, mostrando que nessa população há um número muito maior de condições clínicas associadas, dificultando a tomada de decisão. Identificaram, portanto, um fenótipo de fragilidade, que pode ser graduado pela pesquisa de 5 variáveis: o hand grip, com a força no quintil mais baixo, velocidade da marcha no quintil mais baixo, perda de peso não programada superior a 4 kg em um ano, fadiga fácil e nível de atividade física no quintil mais baixo. O idoso não frágil é aquele que não apresenta nenhum desses critérios. Aqueles que somam 3 ou mais critérios são considerados idoso frágil. A importância do nível de atividade física foi reforçada em um interessante estudo onde os autores demonstraram a associação da pressão arterial sistólica elevada e mortalidade com indivíduos estratificados pela velocidade da marcha. Os indivíduos com maior velocidade de marcha tiveram maior sobrevida, independente do nível de pressão arterial sistólica. Os indivíduos mais lentos morriam mais. E completaram a apresentação mostrando uma escala de fragilidade canadense, que é uma ferramenta que pode ser útil na nossa prática clínica. Um dos destaques dessa sessão foi uma interessante análise do clássico estudo Rivet No desenho do estudo, a população total era composta de um grupo de muito idosos hipertensos em tratamento e um grupo de hipertensos sem tratamento. Eles foram randomizados para um braço de tratamento ativo versus placebo. Portanto, uma parcela da população interrompeu o tratamento antihipertensivo e uma parcela que era virgem de tratamento iniciou o uso de fármacos. Entre os muito idosos que iniciaram o tratamento, não houve diferença na mortalidade. Entretanto, o grupo que parou o tratamento morreu mais. Ou seja, interromper o tratamento antihipertensivo apenas porque o paciente se tornou idoso mata, sendo, portanto, uma decisão de classe 3 com nível de evidência A, como está colocado na Diretriz Europeia de Hipertensão de 2018. O grande dilema nos muito idosos não é se devemos reduzir a pressão arterial, mas quando e até quanto. Na Diretriz Europeia de 2018, indivíduos com menos de 65 anos têm recomendação de iniciar fármacos para valores de pressão superiores a 140/90, com meta inferior a 130/80. Aqueles entre 65 e 79 anos têm a mesma recomendação para início de tratamento, mas uma meta mais conservadora, entre 140 e 130 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica. No grupo acima de 80 anos, há evidências robustas para o uso de fármacos com pressão arterial acima de 160 milímetros de mercúrio. Entretanto, há uma lacuna de conhecimento sobre a meta a ser alcançada e sobre qual o real benefício para início de tratamento quando os níveis forem inferiores a 160 milímetros de mercúrio. Um estudo publicado agora, em 2019, por Douros e colaboradores, demonstrou a existência de uma curva em U para a pressão arterial sistólica nos muito idosos,
com o nadir de benefícios da redução de mortalidade por todas as causas, situando-se nos valores entre 140 e 149 milímetros de mercúrio. Como fica então a recomendação da diretriz para o uso preferencial de combinação fixa de fármacos em pílula única como estratégia inicial no tratamento antihipertensivo entre os muito idosos? Não há restrições a essa estratégia. Ressalta-se apenas que nos muito idosos e nos pacientes frágeis pode-se considerar a monoterapia como a estratégia inicial a ser preferida, e neste caso, diuréticos tiazídicos e bloqueadores de canal de cálcio são as classes preferenciais. No uso da combinação fixa, devemos ter como cuidado escolher sempre o tripé da hipertensão: uma droga bloqueadora do sistema renina-angiotensina-aldosterona, um diurético tiazídico e um antagonista de cálcio, e iniciar com pequenas doses e titular gradualmente, guiando-se pela tolerância e segurança. As principais mensagens desta palestra foram: a idade isoladamente não deve ser uma barreira ao tratamento do hipertenso muito idoso. Neste grupo, permanece a recomendação para iniciar com combinação de fármacos, mas pode-se optar por monoterapia, principalmente nos muito idosos e nos frágeis. Cuidados devem ser observados com a hipotensão postural, evitar diuréticos de alça e alfa-bloqueadores pelo risco de queda e individualizar o tratamento de acordo com o nível de fragilidade e as comorbidades. Na palestra de variações posturais, destaco um novo fenótipo de hipertensão arterial, a hipertensão ortostática, representada por elevação da pressão arterial sistólica com a mudança para o decúbito supino. Esta entidade tem sido reconhecida recentemente e, em alguns estudos, tem sido associada a eventos adversos entre idosos, notadamente acima de 76 anos ou em pacientes institucionalizados muito idosos. A fisiopatologia ainda está sendo compreendida, mas envolve uma estimulação excessiva do sistema nervoso simpático como resposta ao sequestro de volume que ocorre ao assumir a posição supina por efeito da gravidade. Há evidências de que este fenótipo está intimamente relacionado à hipertensão mascarada e estudos em populações idosas demonstram a associação da hipertensão ortostática com maior mortalidade, com aumento de risco de 1,5. A definição da hipertensão ortostática ainda não está padronizada, mas muitos ensaios clínicos têm usado como definição o aumento da pressão arterial sistólica maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio, na média de 2 medidas realizadas 1 minuto após assumir a posição supina. O estudo longitudinal de Jerusalém, avaliando indivíduos de 90 anos ou mais, encontrou relação entre menor sobrevida em 5 anos e ocorrência de padrões de hipo e hipertensão ortostática. Como conclusão, chamou-se atenção para este fenótipo da hipertensão, que tem importância particularmente nos muito idosos e que ainda necessita de muitos mais estudos para sua completa compreensão. A hipotensão ortostática também foi revisada nessa sessão, com foco na diretriz europeia de síncope de 2018. O diagnóstico foi revisado, sendo definida hipotensão ortostática como a queda na pressão arterial sistólica maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio ou na pressão arterial diastólica maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, ou a queda na pressão arterial sistólica para valores menores ou iguais a 90 milímetros de mercúrio. Se os indivíduos estiverem hipertensos na medida de base na posição sentada ou deitada, uma queda maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica confere diagnóstico de hipotensão ortostática. Os indivíduos podem ser sintomáticos ou assintomáticos. Reforçou-se a importância das mudanças comportamentais da ingestão hídrica, o uso de meias elásticas, ajustes terapêuticos antihipertensivos, evitando vasodilatadores, como estratégia inicial do tratamento. Nos casos não responsivos, como medida secundária, poderiam ser usados dispositivos de compressão de membros inferiores e ou abdômenes, como faixas e algumas drogas. Neste quesito, a fluorocortisona foi considerada eficaz, a despeito de poder ocasionar hipertensão. A midodrina teve a sua eficácia questionada, bem como foram ressaltados os importantes efeitos colaterais. E a droxidopa foi considerada de eficácia incerta, sendo concluído que há necessidade urgente de desenvolvimento de estratégias eficazes para o tratamento desta entidade.
Um dos temas muito debatidos foi a adesão terapêutica, um problema antigo, mas também atual na hipertensão. Everett Koop disse que a aderência é o mediador entre a prática médica e os eventos que acometem os pacientes. Uma das dificuldades envolvidas na adesão terapêutica, em parte, está no fato de que mudar comportamento é algo muito difícil e muitas vezes as mudanças que propomos aos pacientes para que eles tenham o benefício da saúde fazem parecer que o comportamento saudável é algo anormal. Na base da falha de adesão está uma falha de comunicação na relação médico-paciente, em que o médico está pensando somente nas questões técnicas, meta de pressão, escolha de fármacos, redução de riscos, enquanto o paciente está digerindo a ideia de que se tornou doente e terá que usar um comprimido por toda a vida e abandonar alguns hábitos que muitas vezes são extremamente agradáveis. E é muito mais difícil conseguir mudar hábitos sozinho. Entretanto, nós pouco pensamos na dinâmica de tempo da relação médico-paciente. O paciente passa, num período de 3 meses, cerca de 0,02% do tempo na consulta médica. E o restante do tempo ele passa sozinho, tendo que lidar com conceitos como eu estou doente, terei que tomar medicamento por toda a vida, preciso parar de fumar, de beber. Como nós podemos ajudar o nosso paciente a alcançar a adesão plena ou a máxima adesão possível? A jornada até a adesão e manutenção em um tratamento contínuo passa por um período de pré-contemplação em que o paciente acredita não estar preparado para a mudança, pois não crê na doença. Fase de contemplação em que ele aceita a doença e sabe que precisa das mudanças, porém coloca empecilhos para a ação. Fase de preparação, em que o paciente se torna consciente de que pode realizar as mudanças. Fase de ação, onde ele começa a usar os medicamentos e a mudar os hábitos de vida. E a fase de manutenção, em que o paciente, tendo os benefícios, persiste no tratamento. Após este período, podem ocorrer recaídas em que o paciente duvida da capacidade de fazer mais ou de se manter no tratamento, como ocorre, por exemplo, nas intercorrências, e ele pode novamente ter que percorrer todo o ciclo já visto. Em cada uma dessas etapas, o médico pode ajudar o paciente a alcançar a máxima adesão. Na fase de pré-contemplação, cabe ao médico informar, criar a dúvida, provocar a curiosidade. Na fase de contemplação, estimular o entendimento do processo e as dificuldades. Na fase de preparação, estabelecer objetivos definidos e realistas. Na fase de ação, dar suporte à implementação das ações. Na fase de manutenção, antecipar as dificuldades. E na fase de recaída, analisar as causas do problema, revisar a estratégia em uso e retraçar objetivos. É fundamental entender que a resistência emocional à doença é algo normal. O paciente funciona como uma criança, cuja primeira palavra aprendida é o não. Ele passará por etapas de tentativa e fracasso até encontrar o próprio caminho para o sucesso da adesão plena. E o médico é fundamental nessa caminhada. Qual é o papel do médico? Exatamente o mesmo dos pais, apoiar e ajudar o paciente nessa jornada, dividindo com ele a tomada das decisões terapêuticas. Portanto, o médico neste processo deve ser mais que apenas o prescritor dos fármacos, mas aquele que guia, dá suporte, motiva, envolve o paciente no tratamento. Outro tópico bastante falado durante o congresso foi a recomendação do uso de combinação fixa de fármacos em pílula única como estratégia inicial no tratamento antihipertensivo. Reforçou-se a mudança de recomendação presente na Diretriz Europeia de 2018, que formalizou o uso da combinação fixa de 2 fármacos em pílula única como opção inicial de tratamento para a maioria dos pacientes. Esta postura da diretriz europeia tem como base estudos que mostraram que pacientes com pior adesão ao tratamento apresentam maiores taxas de eventos cardiovasculares e mortalidade, e que a adesão está inversamente relacionada ao número de doses de fármacos utilizados, com os pacientes que usam 4 doses por dia apresentando adesão em torno de 50%.
e o uso da combinação fixa de fármacos em pílula única resultou em aumento de 30% na adesão quando comparado ao uso da combinação livre de 2 fármacos. Talvez a palestra que tenha fornecido a mais robusta evidência a favor do uso da combinação fixa de fármacos em pílula única tenha sido a do professor Martins, mostrando a experiência de Portugal. Ele mostrou dados estatísticos de países da Europa que colocavam Portugal como líder em mortalidade por acidente vascular cerebral na década de 80, naquele continente. A partir dessa constatação, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão iniciou uma série de ações de saúde para mudar este cenário. E a partir de 2005 eles conseguiram uma redução expressiva da taxa de AVC em Portugal, que passou a ter uma prevalência de eventos inferior à média europeia, com uma redução de 48% na taxa de AVC. Parte desses resultados foi obtido com a implementação em larga escala no serviço público de saúde e também no serviço privado da utilização de combinação fixa de fármacos em pílula única, como estratégia antihipertensiva obrigatória. Mês a mês, Portugal tem aumentado em quase 10% o número de pacientes usando essa estratégia. E o uso de combinação tripla em pílula única também é crescente e aumentou quase 50%. O autor afirma claramente, desde 2014, combinação fixa tripla em Portugal é igual a perindopril mais amlodipina mais indapamida. Hoje, Portugal é o país líder em uso de combinação fixa de fármacos em pílula única, com mais de 60% do total das prescrições, seja em combinação dupla ou tripla. E se tornou o país líder em expectativa de vida entre os países desenvolvidos. Em 2040, estará no top 5 dos países com população mais longeva. O racional para a recomendação de combinação fixa de fármacos em pílula única baseia-se no reconhecimento de que, quando comparado à monoterapia, a estratégia de pílula única combinada promove redução de pressão arterial mais intensa e mais rápida em diferentes grupos de paciente, às custas de um aumento não significativo do efeito colateral hipotensão. Há uma melhor adesão terapêutica, redução da inércia terapêutica, melhora no controle da pressão arterial em longo prazo e redução de eventos cardiovasculares vista em estudos observacionais. Vamos finalizar com mensagens rápidas, mais interessantes, de outros assuntos que foram destaques no Congresso. Houve grande quantidade de palestras sobre rigidez arterial, abordando a técnica de medida da rigidez arterial e o aparecimento de novas ferramentas para esta avaliação, como o Doppler arterial e a ressonância nuclear magnética, ainda em fase de construção do conhecimento. Além da consolidação da medida da rigidez arterial como uma ferramenta de melhoria da estratificação de risco dos pacientes, com novos scores sendo apresentados incorporando esta medida às ferramentas tradicionais. A denervação simpática renal foi alvo de algumas palestras, sinalizando para o método ainda em estudo e passível de novidades no futuro. A denervação não morreu. Houve um novo olhar sobre a anatomia da inervação renal, sinalizando para possíveis explicações de insucesso do catéter Simplicity, uma inervação muito mais complexa do que se imaginava, provavelmente tornando a técnica usada no Simplicity ineficiente para promover a real denervação renal. A técnica de ultrassom intravascular do sistema Paradise foi apresentada como uma alternativa interessante e eficiente por promover uma denervação circunferencial envolvendo toda a artéria renal, gerando um anel de denervação em torno da artéria renal. A área mais interna desse anel de ultrassom há um processo de termoproteção que protege a parede vascular e mais externamente há uma onda de calor que promove a ablação. Os resultados de 6 meses de segmento do estudo Radiance com o sistema Paradise foram apresentados pelo professor Aziz e mostraram eficiência no controle da pressão arterial. Todo o conjunto do sistema Paradise mostrou, que foi demonstrado também nessa sessão, mostrou ser uma metodologia muito mais bem desenhada, com pacientes na fase de acompanhamento pré-procedimento, e depois, na fase pós-procedimento, os pacientes sendo cegados. O médico do segmento não sabia qual era o procedimento ao que o paciente tinha sido submetido, se o procedimento de denervação ou o procedimento Sham. E um controle
dos fármacos escalonados que poderiam ser usados no grupo placebo do pós-procedimento. Com isso, os autores conseguiram resultados expressivos de redução da pressão arterial nesses primeiros 6 meses, mas foram bastante cautelosos em afirmar que eles estão na fase ainda de entender como funciona o procedimento, qual é a manutenção desse procedimento em longo prazo para que ele possa ser usado em mais larga escala. Na visão dos autores, a denervação simpática renal poderá ser um dos pilares do tratamento da hipertensão, não como um substituto das drogas ou da mudança de estilo de vida, mas como uma estratégia adicional. Não pensar na denervação simpática renal como cura da hipertensão, mas como adjuvante do tratamento nos pacientes de difícil controle. Algumas palestras interessantes sobre novos devices para medida de pressão arterial utilizando tecnologias como smartphones, celulares, relógios e inteligência artificial, mostrando um aumento progressivo das publicações ao nível do PubMed com esses novos devices. Muitos desses novos devices, como aplicativo de celular para medida de pressão arterial, ainda não são validados, apresentam erros grosseiros de medida com até 12 milímetros de mercúrio de diferença da real pressão do paciente, mas os autores indicam que ficam alerta de que no futuro essas ferramentas poderão se tornar úteis e práticas para o apoio à medicina. A sensação dos devices no congresso foi o novo aparelho de monitorização residencial da pressão arterial, ou Home Blood Pressure, com capacidade de realizar medidas noturnas. O aparelho Onron HEM 7080ICN possui uma programação automática que pode ser acionada e fazer 2 sets de 3 medidas noturnas. Este aparelho está em processo de validação, mas os estudos até o momento mostraram equivalência das medidas com as medidas da MAPA, tanto em relação às medidas diurna quanto das medidas noturnas. Equivalência na capacidade de predizer eventos cardiovasculares, e a MRPA com medida noturna, usando um protocolo de 2 sets com 3 medidas, portanto um total de 6 medidas noturnas, foi equivalente à MAPA com as medidas sequenciais a cada meia hora. O método, entretanto, foi muito mais aceitável e confortável para o paciente, como o próprio estudo demonstrou. A mensagem final nessa palestra foi de que devemos ficar de olho, pois novas tecnologias na medida da pressão arterial estão a caminho. Muitas salas onde se discutiu a utilização da MRPA, que por lá é chamada de Home Blood Pressure, como uma medida a ser usada de forma mais ampla no diagnóstico e acompanhamento do paciente hipertenso. Embora há uma tendência de se recomendar amplamente a utilização dessas medidas fora de consultório para todos os pacientes, o professor Mantia destacou a importância da medida fora do consultório, os diferentes estudos que demonstraram que esta informação é muito mais definidora de risco cardiovascular do que a medida isolada de consultório. Entretanto, o próprio Mantia fez uma provocação. Qual seria a melhor estratégia do ponto de vista da prática clínica populacional? Usar de forma generalizada as medidas fora de consultório ou melhorar a técnica de medida de pressão arterial no consultório? Como mensagens para casa, take home message, podemos destacar: hipertensão renovascular é para quem pode, não para quem quer. A hipertensão gestacional, nós ainda não sabemos como predizer a evolução dessas gestantes. Hipertensão e câncer, devemos tratar precoce e agressivamente esses pacientes. Hipertensão nos muito idosos, cuidado, frágil. Hipertensão ortostática, um novo fenótipo ainda pouco conhecido. Hipotensão ortostática, ainda há muito que aprender em termos de manejo. A rigidez arterial se consolida como uma ferramenta de refinamento na estratificação de risco, com amplas perspectivas futuras em andamentos, novos devices, novos scores. A denervação simpática renal não morreu. Novos devices para medida de pressão arterial estão em processo de validação e irão contribuir para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, com destaque para a MRPA com medida noturna. Os fenótipos da hipertensão ganham cada vez mais importância, consolidando as medidas complementares da pressão arterial como uma ferramenta indispensável no acompanhamento dos pacientes.
A adesão terapêutica continua a ser um dos maiores desafios no controle da pressão arterial e precisa ser abordada com comprometimento e decisão compartilhada pelo médico e paciente, e a combinação fixa de drogas em pílula única como estratégia inicial está consolidada como a melhor estratégia para obter adesão, ótimo controle de pressão e redução de morbidade e mortalidade cardiovascular. Obrigada, nos vemos em um próximo podcast.